Olá, eu sou Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. Com um pouco de atraso, eu sei, pedimos desculpa, mas vamos falar sobre a vitória eleitoral de Putin. De acordo com a Comissão Eleitoral Central Russa, Vladimir Putin garantiu uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais do país, com mais de 87% dos votos, depois de todas as células terem sido contadas no começo da semana, marcando assim a sua reeleição com um número recorde de votos. Antes das eleições presidenciais russas, ninguém duvidava que Putin venceria. Os outros dois candidatos, que foram o candidato do Partido Comunista da Rússia e o candidato do Partido Liberal Democrático, e tem mais um terceiro candidato, na realidade, que era do Partido Novas Pessoas. Esses três candidatos não conseguiram competir com Putin em termos de experiência política e também de reputação. Então, o foco dessa eleição nunca foi se Putin poderia ser reeleito como presidente, mas sim quanto a população se mobilizaria na participação eleitoral. Segundo o Cui Heng, que é um cientista político chinês, a participação eleitoral deste ano atingiu 77,4% dos votantes. É o nível mais alto nas 5 eleições presidenciais que Putin participou desde o começo do século XXI. Uma das razões importantes para uma participação tão elevada é que a Rússia se encontra numa encruzilhada para decidir o futuro do país. Como igualmente notou o analista Scott Ritter, o país enfrenta o desafio necessário da mudança geracional e de estabelecimento de uma futura estrutura de poder depois de mais de 2 décadas da era Putin. É possível que calmamente vejamos nos tempos próximos uma mudança na equipe dirigente adequada para a preparação de uma federação russa um dia sem Putin. Então, para o desespero dos ocidentais, que estão ansiosos por uma mudança de regime que levasse ao desdobramento e desmembramento do país em inúmeros pequenos estados falidos, o comparecimento massivo dos 113 milhões de eleitores e o seu voto a favor em Putin atesta uma confiança do povo russo em seu líder e a sua capacidade de promover o desenvolvimento nacional com estabilidade e justiça social. Heng nos lembra que, abre aspas, a visão que o Ocidente tem da Rússia como inimiga ajudou inadvertidamente a vitória esmagadora de Putin. O isolamento da Rússia da comunidade internacional pela Europa e pelos Estados Unidos estimulou, sem dúvida, o orgulho e o desejo do povo russo por um líder forte, tornando mais inclinado a eleger o homem forte, resoluto e inflexível. Fecha aspas. O jornalista José Reinaldo de Carvalho, que é o editor internacional do site Brasil 247, chama atenção para o significado internacional dessa vitória arrasadora de quase 88% dos votantes, indicando a dimensão da sua popularidade, capacidade de liderar o país e, nas palavras do Zé Reinaldo, desempenhar um papel construtivo no mundo multipolar, ao lado dos países dos BRICS e do conjunto do Sul Global. Então, esse é o sentido do chororô imperialista ocidental e da sua mídia, de modo a deslegitimar a vitória retumbante do presidente russo. Desespero que é acompanhado, então, por toda a mídia corporativa e surpresa pela esquerda liberal e identitária, que, de acordo com José Reinaldo, ele jocosamente chama de falsa esquerda síria. Incapazes, por motivos óbvios de não reconhecer a vitória nas eleições, eles não podem esconder esconder a decepção com o completo fracasso das ações políticas, diplomáticas, econômicas e militares do imperialismo estadunidense e seus aliados da OTAN de guerrear contra a Rússia, tendo como intermediário ali a Ucrânia. Concluiu o José Reinaldo. Mas a gente deve dar o crédito, para o imperialismo ocidental, que eles conseguiram incutir na mente dos seus súditos, tanto de esquerda quanto de direita, que só pode ser considerado um regime democrático um país que mude de presidente a cada 4 ou 8 anos. Não importa o quão falido seja esse sistema, desde que se tenha uma figura representativa mudando de tempos em tempos. Por isso, figuras como Putin e Xi Jinping, que ultrapassam esse período ao poder, mas trazem crescimento ao seu país, são sempre vistos como vilões ditatoriais. Mas isso é papo, para um outro debate. De fato, as potências imperialistas, lideradas por Emmanuel Macron, o leviano, segundo o ex-chanceler francês Dominique Villepin, eles se desesperaram porque Vladimir Putin emerge desse processo eleitoral como um líder de um país-chave no cenário internacional
e que tem uma aliança com a China e, quem sabe, com os BRICS, no processo de consolidação do mundo multipolar. Assim, a vitória de Putin é um triunfo do sul global, sem dúvida alguma. Este foi um vídeo do Mundo Multipolar. Nós pedimos que vocês curtam, comentem e compartilhem e se engajem nas nossas redes. Se possível, contribuam financeiramente com qualquer valor para ajudar o nosso trabalho e o nosso trabalho a crescer, doando através do Pix apoie@mundomultipolar.org. Tchau!